Palavra de Deus. Diz assim a palavra do Senhor, em Lucas capítulo 7, versículos de 18 a 28. Todas estas coisas foram referidas a João pelos seus discípulos. E João, chamando 2 deles, enviou-os ao Senhor para perguntar: és tu aquele que estava para vir, ou havemos de esperar outro? Quando os homens chegaram junto dele, Jesus, disseram: João Batista enviou-nos para te perguntar: és tu aquele que estava para vir, ou esperaremos outro? Naquela mesma hora, curou Jesus muitos de moléstias e de flagelos e de espíritos malignos, e deu vista a muitos cegos. Então Jesus lhes respondeu: ide e anunciai a João o que vistes e ouvistes. Os cegos veem, os coxos andam, os leprosos são purificados, os surdos ouvem, os mortos são ressuscitados, e aos pobres anuncia-se-lhes o Evangelho. E bem-aventurado é aquele que não achar em mim motivo de tropeço. Tendo-se retirado os mensageiros, os discípulos de João, passou Jesus a dizer ao povo a respeito de João Batista: que saístes a ver no deserto? Um caniço agitado pelo vento? Que saístes a ver? Um homem vestido de roupas finas? Os que se vestem bem e vivem no luxo assistem nos palácios dos reis. Sim, que saístes a ver? Um profeta? Sim, eu vos digo, e muito mais que profeta. Este é aquele de quem está escrito: eis aí envio diante de tua face o meu mensageiro, o qual preparará o teu caminho diante de ti. E eu vos digo, entre os nascidos de mulher, ninguém é maior do que João, mas o menor no reino de Deus é maior do que ele. Vamos orar? Senhor, nós queremos agradecer por essa noite ímpar, por estarmos juntos como igreja do Senhor, amados e amadas que vieram para adorar o seu nome. E já o fizemos através dos cânticos espirituais, já o fizemos através do hino de louvor que declara: Santo, Santo, Santo é o Senhor. É o Senhor. Com o desejo de viver uma vida de intimidade com o Senhor, nós já consagramos nossos dízimos e nossas ofertas ao Senhor, porque tudo vem de Ti, tudo volta para Ti. Mas agora, Senhor, nós estamos diante da Sua palavra. Ó Deus, enche este lugar com a iluminação do Seu Santo Espírito, para que compreendamos a Sua palavra e saiamos daqui, ó Deus, edificados pela Sua palavra. Transborda, Senhor, a nossa mente, o nosso coração, do Seu Santo Espírito. Toca, Senhor, em cada vida aqui. Toca, Senhor, no mais íntimo, no recôndito da nossa alma. E fala conosco, Senhor. Abrasa a minha boca e a minha mente e a minha vida. Eu entrego, Senhor, tudo em Tuas mãos. Portanto, usa-me para o louvor da Sua glória. Que seja assim, em nome de Jesus. Que seja assim, aqueles que estão nos assistindo pela internet, que sejam tocados também, Senhor, tocados pela Sua palavra, no nome santo de Jesus. Amém. És tu aquele que estava para vir,
ou havemos de esperar um outro? És tu aquele que estava para vir, ou havemos de esperar um outro? Que pergunta, irmãos, intrigante é esta feita por João Batista. Que pergunta que gera na minha vida e na sua vida algumas inquietações que perpassa não somente por um sentimento, mas também por uma percepção teológica desta interpelação feita por João Batista. Nesta noite eu quero falar com você sobre enfrentando os dramas da nossa vida, enfrentando as inquietações da nossa alma, enfrentando os dilemas do nosso coração. Quando eu olho para a pergunta feita por João Batista, eu fico meio que assustado e inquieto. Porque nós estamos falando do profeta, ou último dos profetas do Antigo Testamento, na concepção plena da palavra profeta. Nós estamos falando de um homem, de um profeta, que apregoou uma mensagem de arrependimento às pessoas, como afirma Mateus capítulo 3. Uma mensagem conhecida como uma mensagem de metanoia, de mudança de mente. Uma mensagem de que aquele que andava na direção das trevas, ao encontrar-se com o Senhor Jesus, dá um giro de 180 graus e vai em direção ao autor e consumador da sua fé. Eu estou falando de um profeta que fez esta pergunta quando disse aos seus discípulos: eis o Cordeiro de Deus. O Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E em João capítulo 1, esse texto diz que João expressa dizendo de que ele é incapaz de desatar as sandálias dos seus pés. Malaquias, no capítulo 3, versículo 1, ele fala sobre esse mensageiro, essa profecia de que eis que vos envio o meu mensageiro, e esse mensageiro é esse profeta que também é conhecido como o atalaia do Senhor, aquele que iria desbravar os outeiros, os montes, as veredas antigas em relação àquele que viria, o Senhor Jesus, o Messias. Quem disse: és tu aquele que haveria de vir, ou temos que esperar um outro? É aquele que confrontou os religiosos. Em Mateus capítulo 3, versículo 8 em diante, nós encontramos o confronto que o profeta João Batista faz aos seus algozes, aos religiosos hipócritas, dizendo: raça de víbora, quem vos induziu a ira vindoura? Produzi, pois, fruto de arrependimento. Esse profeta foi o profeta que disse ao rei Herodes: Herodes, tu estás em pecado, em adultério, porque tu estás relacionando com a mulher do teu irmão Filipe. Esse rei, Antipas, foi o mesmo rei que levou o profeta para um calabouço. E no calabouço, e na prisão, na ilha, num castelo de Macaro, ele sofreu, segundo William Buckley, as maiores dores. O filho do deserto sofreu as maiores dores físicas, emocionais e espirituais. Esta interpelação feita por esse profeta foi exatamente neste momento. Um momento de dor, de sofrimento, de aprisionamento. Um momento em que ele estava completamente involucrado numa prisão, sem respirar,
sem ver perspectiva e caminhando para a morte. E nesse momento, esse profeta vai, chama os seus 2 discípulos e pede para que esses discípulos façam esta pergunta para Jesus: se ele de fato era o Messias, ou teria que esperar um outro. Eu não sei se você já enfrentou alguns dilemas na sua vida. Eu não sei se você já foi comprimido, se você já viveu um momento de tensão na alma, nos assombros da sua alma, as inquietações, as crises mais profundas, existenciais, as dúvidas, as inseguranças, as incertezas, as incredulidades já lhe envolveu quando você está vivendo um tempo de pressão. Ou estava vivendo um tempo de pressão. Talvez nesta noite, há muitas pessoas aqui que ao enfrentar esses dilemas, essas lutas que muitas vezes não são visíveis, elas são invisíveis, porque são dores, são chagas, são moléstias que movem a alma e o coração das pessoas. Nunca se falou tanto de depressão, nunca se falou tanto de suicídio, nunca se falou tanto em desejo de morte, nunca se falou tanto em dar cabo da vida, como nos dias que nós estamos presenciando e vivendo. Mais do que isto, estas falas e estes anúncios muitas vezes estavam extra-igreja. Algo que acontecia no mundo secular, algo que estava fora do arraial, da paróquia, da igreja. Mas o que nos assusta é que todas essas dores, esses dramas, essas inquietações, essas lutas, estão acontecendo intra-igreja, na igreja, onde homens e mulheres, crianças, adolescentes, jovens e adultos, escrevem cartas, potencialmente cartas com um desejo terrível de morte, onde cerca de 3 pastores em um mês se suicidaram, onde jovens e adolescentes de Manaus estão se suicidando, estão se automutilando. Isso tudo está acontecendo no arraial evangélico. E o que nos assombra é que quando a gente olha para essa realidade, a gente é confrontado com uma teologia. E a questão não é só uma questão de teologia. A questão é uma questão de humanização, a questão é uma questão de dor, de sofrimento, de gente que não está aguentando mais a dor e a angústia que está sofrendo e tem se extravasado. E muitos crentes estão sofrendo, porque entram numa neurose teológica entre o seu sofrimento e o que Deus pensa a respeito dele. Mas quando eu olho para as Escrituras, eu visualizo dramas de homens e mulheres, dramas como o de Moisés, que pediu a morte, que Deus riscasse o seu nome, desejo de morte de Elias, 1 Reis, capítulo 19, versículo 9, ele pede a morte para ele. Homens como Jeremias dizendo de que a vida dele está tão triste, tão dorida, que é como se fosse uma espécie de rolo moendo os seus ossos, e o desejo dele é o desejo de morte. É como o apóstolo Paulo mesmo,
expressando na sua segunda carta aos Coríntios, quando ele fala no capítulo 9, do desejo que ele tem de morrer, de tanta dor, de tanto sofrimento, que está agonizando a sua alma. O que eu quero dizer é que a dor do profeta João Batista é a minha dor e a sua dor, quando nós estamos enfrentando os dramas mais profundos da nossa vida, quando você está inquieto, quando você está totalmente assombrado pelos problemas da vida, quando você está inseguro, quando você está com dúvidas, quando você está com incertezas e com um sentimento de incredulidade, perguntando: onde está Deus? Eu quero dizer para você que é muito humano sentir isso. Porque esta palavra me mostra este homem dilacerando a alma, perguntando e questionando até mesmo a respeito da deidade de Jesus, da divindade de Jesus. Por isso, eu quero desafiar você hoje aqui a refletir comigo a respeito desse enfrentamento desses dramas que eu e você possamos estar passando ou iremos passar um dia. E quando eu olho para esse texto, eu vejo 3 argumentos que são para mim importantíssimos, que eu gostaria de compartilhar com os irmãos. Primeiro argumento: como você se vê. Como você se vê. Segundo argumento: como Deus te vê, nos vê. E o terceiro argumento: como Deus vê você em relação às outras pessoas. Como Deus vê você em relação a outras pessoas. Primeiro eu quero compartilhar sobre o olhar de João Batista para si mesmo. Vamos para o texto sagrado, versículo de número 18. Todas estas coisas foram referidas a João pelos seus discípulos. E João, chamando 2 deles, enviou-os ao Senhor para perguntar: és tu aquele que estava para vir, ou havemos de esperar outro? Então os homens chegaram junto dele, disseram: João Batista enviou-nos para te perguntar: és tu aquele que estava para vir, ou esperaremos outro? Que dor na alma desse profeta. O sofrimento de João Batista era tão grande, a dor de João Batista era tão profunda, que transcendia a dor física, que o fez entrar numa incerteza de alma, que fez entrar numa intranquilidade e quem sabe num estado de incredulidade para perguntar se Jesus de fato era o Messias. O olhar de João para si era um olhar completamente distorcido. É como se você estivesse olhando para o espelho e olhasse para a sua autoimagem e você percebesse que a sua imagem estava completamente distorcida. Os seus traços fisionômicos, o seu rosto fosse totalmente transfigurado. E que você não se reconhecesse na sua identidade mais profunda de ser filho e filha de Deus. Era assim que João Batista estava se vendo. Você já se viu assim alguma vez? Você já duvidou da sua fé? Você já deu vontade de chutar o pau da barraca? Não. A barraca inteira. Alguém já teve vontade disso? Levanta a mão que eu quero ver. Eu quero ver se levanta a mão. Olha só. Você já teve vontade de pegar um taco de beisebol e falar: Senhor, é hoje que a coisa vai pegar. Alguém já teve vontade? Você já teve vontade de desistir?
Desistir do seu casamento? Desistir do seu sonho? Desistir do seu projeto de vida? Desistir de você mesmo? Você já se viu assim? Você já se viu assim? Sem significação, sem sentido. João teve esses assombros. Eu não tenho dúvida. Porque se não fora, não haveria sido revelado essa angústia e essa interpelação de alma desse profeta. Como você se vê? Como você se vê? Como você está se vendo diante de um problema que você está enfrentando? Segundo, como Jesus viu João? Qual foi o olhar de Jesus para João? Versículo de número 21. Naquela mesma hora, curou Jesus muitos de moléstias e de flagelos e de espíritos malignos, e deu vista a muitos cegos. Então Jesus lhe respondeu aos 2 discípulos de João: Ide anunciai a João o que vistes e ouvistes. Os cegos veem, os coxos andam, os leprosos são purificados, os surdos ouvem, os mortos são ressuscitados, e aos pobres anuncia-se-lhes o Evangelho. Este foi o olhar de Jesus para João Batista. Não foi um olhar acusatório, não foi um olhar depreciativo, não foi um olhar dizendo, fala para aquele homem, aquele incrédulo, aquele totalmente inseguro, fala para aquele que está questionando a teologia, questionando quem eu sou, fala para ele, que eu não quero parte com ele. Essa não foi a fala de Jesus a respeito de João Batista para os seus discípulos. Mas o olhar de Jesus para João foi um olhar de graça, porque Jesus sabia quem era João. Jesus sabia que João foi aquele chamado para ser o atalaia dele. Ele sabia que João era aquele que viria antes dele para abrir os outeiros, abrir os montes e organizar e aplanar as veredas, os caminhos antigos do Senhor. Ele sabia quem era João. E a resposta de Jesus para os discípulos foi: o que eu estou fazendo aqui? Eu estou curando as pessoas de moléstias. O que eu estou fazendo aqui? Eu estou curando pessoas que estão enfrentando os dilemas mais profundos. O que eu estou fazendo aqui é exatamente o que ele disse a meu respeito. E mais ainda, diz para João que os cegos veem, os coxos andam, os surdos ouvem, os endemoniados estão sendo libertos. Fala para João, diz isso para ele, que aqueles que estão doentes estão sendo sarados. Aqueles que estão sofrendo de alma estão sendo sarados. Aqueles que estão sofrendo na dor do coração estão sendo sarados. Aqueles que têm problemas físicos estão sendo sarados. Fala para João que aqueles que estão mortos estão sendo ressuscitados. Diz para João que o Evangelho está sendo anunciado para os pobres. Diz para João. Essa é a palavra para você nesta noite, meu irmão, minha irmã.
Talvez você esteja olhando para a sua autoimagem ou para a sua imagem e veja uma imagem desfigurada, mas não é essa imagem que Deus tem a seu respeito, não é essa imagem que Jesus tem a seu respeito. Você foi lavado pelo sangue do Cordeiro, você foi regenerado pelo Espírito Santo de Deus, você foi reconciliado em Cristo Jesus, você é menina dos olhos de Deus. E saiba de uma coisa: Deus continua sendo Deus na sua vida, e nessa trilha mais angustiosa da sua vida, Ele continua sendo Deus para passar esse bálsamo de Gileade na sua vida. Eu não sei como você está aqui nessa noite, mas eu sou o primeiro a estar aqui com você, de dizer que Deus ama você, como ama a mim. E a despeito de todas as minhas fragilidades e os meus pecados, o Senhor continua me amando e amando você. O olhar de João para si mesmo, o olhar de Jesus para João, e finalmente o olhar de Jesus para os outros a respeito de João. Olha o que o texto diz, versículo 24. Tendo-se retirado os mensageiros, passou Jesus a dizer ao povo a respeito de João: que saístes a ver no deserto? Um caniço agitado pelo vento? Que saístes a ver um homem vestido de roupas finas? Os que se vestem bem e vivem no luxo assistem nos palácios dos reis. Sim, que saístes a ver? Um profeta? Sim, eu vos digo, e muito mais que profeta. Este é aquele de quem está escrito: eis aí envio diante da tua face o meu mensageiro, o qual preparará o teu caminho diante de ti. E eu vos digo, entre os nascidos de mulher, ninguém é maior do que João, mas o menor no reino de Deus é maior do que ele. Eu fico imaginando essa cena, a cena em que depois que ele fala para os discípulos Jesus, e ele fala: podem ir, falem para João quem ele é e o que eu penso a respeito dele. Aí então, naquele momento, Jesus vira a face e começa a falar com as pessoas. E ele começa a falar para as pessoas a respeito de João. E o olhar de Jesus a respeito de João é algo extremamente intrigante, porque ele diz: o que saístes a ver? Um caniço agitado, uma vareta que o vento bate, 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 sopra, 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 mas não quebra. O que vocês saíram a ver? Este homem que o caniço balança é um profeta, filho do deserto. O que saístes a ver? Saístes a ver um homem que vivia no deserto e profeticamente no deserto anunciava o evangelho da salvação e do arrependimento. Este vestia-se de pelo de camelo. Este comia mel silvestre e gafanhoto. Ele não ficava nos palácios. Ele não sobejava as iguarias do rei. Antes, ele falava com o povo, ele convivia com o povo, ele se relacionava com o povo. Esse João que vocês saíram para ver, ele, dentre todos os nascidos de homem e de mulher, ele é o maior de todos. Que coisa extraordinária! O que essa mensagem nos ensina, irmãos, é que não importa o que as pessoas pensam a seu respeito, porque as pessoas podem vilipendiar a sua vida, as pessoas podem falar mal a seu respeito, as pessoas podem formar pré-julgamento a seu respeito, as pessoas podem levantar falso testemunho a seu respeito, as pessoas podem dizer muitas coisas para puxar o seu tapete, fazer com que você fique derrotado e fracassado.
Mas o que importa não é o que as pessoas pensam a seu respeito. Não importa o que as pessoas digam. O que importa é o que Deus pensa a seu respeito. É isso que importa. Porque se você tem lutas, batalhas grandiosas na alma, então dilacere mesmo. Confesse. Abre o coração. Mas numa sinceridade de alma. Não esqueça o que Deus pensa a seu respeito. Deus pensa a seu respeito. É isso que vale no final das contas. O que vale no final das contas não é o que as pessoas possam falar e criar um pré-julgamento a seu respeito. João foi questionado, sim. Provavelmente as pessoas estavam questionando este homem que tinha abandonado o barco e a fé. Mas Jesus sabia quem era João. Deus sabe quem você é. Deus sabe o que você enfrenta. Deus sabe quais são as suas lutas. E isso é o que importa nessa caminhada. Porque palavras malditas, palavras mal faladas, que não são verdadeiras, que não são corretas, são capazes de destruir a vida de uma pessoa. Tem muitos irmãos e irmãs que não conseguem dormir mais à noite, porque receberam uma palavra na sua infância, ou na sua adolescência, ou na sua juventude, uma palavra dizendo que você é um incompetente, que você é um burro, você é um ignorante, que você é um incapaz, que você não vai sobrepujar os problemas da vida, que você vai continuar no ostracismo, que você vai continuar sofrendo, e porque você é uma pessoa completamente incompetente, incapaz de solucionar os problemas. Sabe, talvez alguém tenha dito novamente algo para você e você trouxe à memória tudo isso. E eu quero dizer uma coisa para você: isso que foi segredado não é de Deus na sua vida, porque o Senhor Jesus Cristo já te alcançou, já te libertou, pois aquele que está em Cristo Jesus é nova criatura. As coisas velhas já se passaram e tudo se fez novo. Um novo pensamento, um novo sentimento e uma nova atitude para a glória de Deus. Irmãos queridos e irmãs, eu quero desafiar você a ter esse sentimento. A ter esse sentimento. Porque no final de tudo, o que importa é que se você está pensando em dar cabo da vida, em desistir da sua vida, em abandonar o barco, em chutar o pau da barraca, largar sua família, largar os seus sonhos, eu quero dizer uma coisa para você: Jesus conhece você e Ele vai estar com você. Se você não se libertar disso, Deus continuará com você, porque Ele estará conosco todos os dias até a consumação do século. Você não vai viver assim. Você não vai caminhar nessa trajetória de morte. Você não vai mais caminhar nessa trajetória de derrota, de fracasso. Você vai caminhar olhando para o autor e consumador da sua fé, porque tudo nós podemos em Cristo Jesus. É nele que nós cremos, é nele que nós temos a força, é nele e por causa dele que nós somos o que nós somos. E nós somos de Deus, irmãos. Nós somos de Deus. Essa igreja é de Deus. Você é de Deus. E sai daqui cheio de Deus em nome de Jesus. Irmãos e irmãs, que o Espírito de Deus fale conosco e continue falando, porque no final desse texto diz assim: eu vos digo, entre os nascidos de mulher, ninguém é maior do que João, mas o menor no reino de Deus é maior do que ele. A nossa caminhada é a glória. Nós somos peregrinos, é a glória que está nos reservada. E lá nós vamos estar glorificando a Deus. Em nome de Jesus, todos aqueles que são do Senhor, desistam de tomar uma atitude que não vem de Deus e viva uma vida para Deus, para Deus, para Deus. E assim eu e você estaremos com João celebrando o nome de Jesus. Que Deus nos abençoe. Eu quero convidar você para uma ministração hoje à noite.
Quero chamar os meus irmãos pastores e presbíteros que venham aqui à frente e nós gostaríamos de orar com você. Você que está enfrentando lutas grandiosas. Por favor, pode pegar o teclado, por gentileza? E nós queremos orar com você, meu irmão, minha irmã. Nós somos exatamente como vocês. Nós somos. Mas Deus nos chamou para impor as mãos, para orar pelos irmãos. E eu gostaria que nós ficássemos de pé. E você que quer uma oração, que está enfrentando lutas como eu, como esses meus irmãos aqui, venha aqui à frente e nós vamos ministrar. Está tudo dentro do tempo de Deus. E nós queremos orar com você, orar pela sua vida, orar pela sua caminhada, orar pela sua vida. Você pode vir com seu cônjuge, você pode vir sozinho, você pode vir, venha com um amigo ou com uma amiga, jovens e adolescentes, adultos. Se Deus falou algo com você em especial, venha, não deixe esses fantasmas, não deixe esses vultos sombrios te perturbar. Nessa noite o Senhor pode repreender tudo isso e você sentir a leveza do poder de Deus, a leveza do poder de Deus, a presença de Deus. Se os meus irmãos quiserem se aproximar do povo, pode se aproximar. E nós vamos orar. Ainda há tempo, pode ficar nos corredores, um sinal de que você está. Oh Deus, ainda há tempo. Ainda há tempo. Ainda há tempo. Nós vamos orar. Nós vamos orar. Senhor, nos rendemos, queremos dizer novamente: Senhor, Salvador, Redentor nosso, justiça nossa, seu nome é santo, bendito, todo-poderoso, Deus eterno. Neste lugar, nesta noite, ó Deus, em que esses irmãos e irmãs se devolvem ao Senhor, se voltam ao Senhor, se viram em direção ao Senhor, a sua presença. Atende-os, Senhor, atende-os. Ouviram a tua palavra, e o Senhor mesmo nos ensina na sua palavra que a fé vem pela pregação, e a pregação pela palavra de Cristo. Ouvimos aqui a palavra de Cristo Jesus, o Senhor da glória. Atende-os, Senhor. São muitos. Não importa para o Senhor se são muitos, o Senhor os conhece individualmente, o Senhor os conhece nos seus medos, nos seus traumas. Atende-os, ó Deus. Faz, Senhor, aqui derramar sobre eles, sobre nós, as tuas águas purificadoras, e lava, Senhor, e leva, Senhor, toda mazela, todo medo, ó Deus, para onde o Senhor mesmo já levou, quando o Senhor tomou sobre si as nossas enfermidades, as nossas dores, todas, ó Deus, e a tua palavra diz que pelo castigo, o castigo que nos traz a paz estava sobre o Senhor, e pelas suas pisaduras, o Senhor nos cura, o Senhor nos sara, e pela fé, Pai,
nós tomamos aqui, ó Deus, e aceitamos a sua cura, a sua libertação plena. Senhor, individualmente, Espírito Santo, vai Senhor, aliviando, vai tirando, vai debelando, perdoando pecados, libertando irmãos e irmãs aqui, ó Deus, de masmorras, de pecado, de escuridão, de coisas ocultas, de uma vida escondida, oculta, paralela. Senhor, liberta-os e faz, Senhor, valer sobre eles a tua palavra. O Senhor disse: vinde a mim todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo, que é suave. Ó Deus, esta é a dor, este é o pedido, mas esta também é a sua resposta: cura, perdão, renovo, recomeço, vida nova, vida santa, libertos, lavados, purificados. Senhor Deus, desmancha todo nó nas famílias, ó Deus, toda impropriedade gerada nos relacionamentos, ó Deus, transforma tudo isso, ó Deus, em planície. Aplana, Senhor, os montes, ó Deus, e a terra, os vales, e traze-os novamente, todos nós, ó Deus, para o pé da cruz, para a planície da cruz, ó Deus, em uma transformação completa, Senhor. Ó Deus, é neste lugar, Senhor, e é nesta noite, e é do Senhor que nós esperamos e cremos que o Senhor faz assim, para a glória de Deus Pai. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus.